Estamos de volta com o Religário. Hoje eu recebo o professor Fábio Adriano de Queiroz. Nós estamos abordando no Religário de hoje sobre a temática da transposição do Rio São Francisco. Foi tema da dissertação de mestrado do professor Fábio. Professor, você não faz propriamente, exclusivamente, uma dissertação sobre a história. Você também faz uma análise sociológica, Sim. né? Talvez levado pela orientação, né, do professor Pedro Ribeiro, que é sociólogo da religião. Como é que você interpretou, não é, o fenômeno, né, histórico, né, Dom Cápio e a causa, né, da revitalização do Rio São Francisco, enfim, a denúncia em relação ao projeto de transposição? Olha, primeiramente nós temos um fato histórico, né? Segundo ponto importante é perceber que a sociologia ela não é uma camisa de força em que você aprisiona o personagem e o fato histórico. No caso, né, a base, e tive uma orientação muito significativa e muito positiva do professor Pedro Ribeiro, é perceber alguns elementos da sociologia da religião, em específico o Max Weber e o Pierre Bourdieu, em que possibilitaria a compreensão deste fenômeno. Então, é o eixo de orientação que eu tive para perceber esse fato. É um trabalho, né, que ele tem um fundo histórico e, ao mesmo tempo, ele tem o seu caráter sociológico, né, que é predominante na pesquisa. E como se capta aí o caso de Dom Cápio? Se partimos da análise de Max Weber nas categorias aí dos tipos ideais, o sacerdote, o feiticeiro, né, e o profeta, é necessário ter uma certa cautela, porque Dom Cápio é bispo, ele é sacerdote, e ao mesmo tempo, né, ele desce dessa condição e se torna, digamos, uma espécie de profeta, quando fala e quando fica abandonado, né, pela sua, digamos assim, a sua instituição. Então, ao mesmo tempo, há um trânsito, né? Ao mesmo tempo que ele está com o povo, ele está também com a igreja. Então, ou talvez, você fala abandonado, talvez não bem aceito por censurado, todos, né? exatamente, Sim. censurado, né? Recebendo algumas orientações, Sim. né? Tomando algumas decisões particulares, Sim. nesse sentido. Até em divergência com a própria instituição. Exatamente. Então, há esse trânsito. Então, no caso, em uma análise sociológica, ela não pode prender-se, né, ou aprisionar este fato histórico. Agora, o que é muito interessante são os documentos da época. Né? Inclusive, o meu enfoque é sobre os documentos de 2005 e 2007. Então, os documentos eles possibilitam captar um fato histórico e possibilitam fazer história neste momento. E a análise sociológica ela entra justamente para que se tenha uma compreensão além dos documentos. Eu gosto muito do Bardin, né, quando ele coloca justamente a análise de conteúdo, né, o que está por detrás de cada informação. Então, a sociologia ela ajuda bastante nesse sentido. Sim, sim. E o que significa, você falou também que Pierre Bourdieu teria ajudado, é isso? Sim, bastante, né? Porque há uma divergência, né, um pouco entre Bourdieu e Max Weber no que diz respeito à categoria do profeta. Né? Então, basicamente, o que seria essa categoria? O profeta ele é portador de um carisma, né, de um poder extraordinário. O Bourdieu ele faz uma crítica. Olha, ele é portador de um carisma, né? Ele tem um discurso extraordinário, mas ele não é, né, o ponto extraordinário. É a situação em que ele está que é extraordinário. Então, o que é interessante, a contribuição de Bourdieu é a seguinte: a crise fez com que ocorresse um profeta. E aí eu gosto muito do Otto Maduro, que diz o seguinte: olha, o povo encontrava-se silenciado, né? Sentia, mas não tinha palavras para transmitir aquilo. Então você encontra uma liderança que fala sobre aquilo. O Bourdieu, nesse sentido, tem uma contribuição significativa. Então, nesse sentido, você interpreta a figura do profeta. A figura do profeta. E como é que Dom Cápio é apresentado no seu trabalho como, então, um profeta nessas categorias weberianas, Sim. com essa matiz Sim, de Pierre Bourdieu? exatamente. Ele se apresenta na categoria de profeta, né? É claro que em alguns momentos volta a ser a sua condição de sacerdote, mas basicamente como profeta. Por que como profeta? No intuito de captar a capacidade de mobilização dos movimentos sociais. Isso aí é central na pesquisa. Por
porque esses movimentos encontravam-se, de certa forma, dispersos e sem voz na sociedade. Foi necessário, né, uma atitude religiosa, e aí eu gosto muito da ideia do poder do trabalho religioso, muito bem exposto pelo professor Pedro Ribeiro, que é justamente uma atitude religiosa, mas com um objetivo político, né? E nesse sentido, o Dom Cap conseguiu chamar esses movimentos para uma causa, movimentos que se encontravam dispersos. Então, isso é uma característica muito interessante, é a situação, né, o palco de atuação desse profeta, a sua relação com o povo e o sentimento que ele tem, que é o mesmo sentimento daquela gente, né? Então, assim, você tem, digamos, aí uma harmonia, né, de mobilização. Sim. Há uma percepção popular, né, em relação a Dom Capio que propriamente não é a perspectiva teórica, né, mas ela comunga com essa perspectiva teórica de reconhecer em Dom Capio a figura profética, o profeta do Rio? É muito interessante, né? Inclusive é algo que eu quero ainda levar mais adiante. Perceber essa relação de Dom Capio com o povo, né? Como que é isso? Mas, em alguns momentos eu menciono, até mesmo em função de alguns relatos. É tratado de uma forma muito carinhosa, né? Não sei se estou lhe respondendo, mas em relação ao povo ele é tratado de uma forma muito carinhosa, como o Frei Luís, né? Não como bispo Dom Capio. Essa ideia do bispo Dom Capio ressoou muito na sociedade, né, nacional, mas há uma proximidade muito grande com o povo, uma simplicidade. Só para você ter ideia, num dos períodos de jejum, Dom Capio atendia confissões, né? Pessoas iam vestidas com roupas franciscanas, conversava, dava orientações. Então, há uma proximidade muito grande com o povo. E sem falar que também que as suas peregrinações, o contato no Rio São Francisco com a população ribeirinha, faz com que ocorra mais ainda essa proximidade. Acredito que, em virtude desses dois períodos de jejum, tá, essa proximidade ela cresceu, não somente, né, às margens do Rio São Francisco, mas acredito que a nível de Brasil. Sim, Né? sim. A nível internacional também. E você, no seu trabalho, você vincula essa figura do profeta, essa recepção popular, com a questão da teologia da libertação. Não só a vinculação originária, não é, do frade franciscano, não é, mas com o fato dele ter assumido essa causa. Não é? Como é que se conjuga, então, agora esses três elementos, né? A percepção popular, a figura do profeta que você analisou a partir da sociologia, não é? E a questão dos compromissos, não é? Que a teologia da libertação propõe. Olha, Flávio, eu vejo da seguinte forma. Se o enfoque é muito grande no campo político, a teologia da libertação ela se perde. Ela se perde. O que eu vejo é o seguinte, essa postura de jejuar, que é carregado, digamos, de uma espiritualidade, que é diferente de greve de fome, né? Foi tratado na mídia como greve, como jejum, mas essa espiritualidade, essa mística que existe aí, aliada a essa reivindicação social e política, fez com que, no caso, né, vivenciássemos um pouquinho dessa teologia da libertação, mas sem perder a questão Mas de do uma dimensão místico. de uma espiritualidade, De uma espiritualidade comprometida exatamente. da libertação. Eu não gosto de dizer, é a teologia da libertação, não é isso. Mas eu vejo uma espiritualidade comprometida, né, com uma questão social e política. Sim. E nessa conversa toda, como é que você vê o impacto do seu estudo ou da sua pesquisa para os estudos históricos? Olha, eu vejo da seguinte forma, né? Eu gosto de mencionar alguns tópicos, mas primeiramente, eu vejo que é importante, né, que membros das tradições, principalmente monoteístas, né, elas percebam a necessidade dessa relação entre religião e meio ambiente. Vejo também que no decorrer da história, principalmente se tratando do sertão, nós tivemos vários movimentos, né, que envolveu a questão do profetismo, do messianismo, e que, mais uma vez, ocorre um movimento como esse. Então, ele é um marco na história. Vejo também que a sociedade que se encontrava silenciada frente a um projeto,
né, gigantesco, com orçamento, né, aviltante, de repente ela tem consciência do que está acontecendo. E é necessário dar voz àqueles que são excluídos de todas as propostas, né, ou de todos os projetos da nossa sociedade. É necessário dar voz ao povo. Então, nesse sentido, eu espero que a pesquisa ela seja, né, digamos aí, um pontinho de contribuição nessa luta pelo meio ambiente. E provavelmente seu trabalho dialoga com outros trabalhos sobre a mesma temática. Sim, com certeza. Né, eu tive não só, né, no caso, os grandes teóricos, né, mas ambientalistas que estavam também pesquisando sobre esse tema. Pesquisando sobre este tema. Muito bem, professor Fábio, muito obrigado pela sua participação aqui no Religário, falando sobre essa temática da revitalização do Rio São Francisco. O Religário, ele é um projeto de extensão do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode acessar a dissertação de mestrado do Fábio Queiroz. Basta acessar a nossa página, que está no endereço pucminas.br/ppgcr. Lá você encontra também outras informações sobre o Religário. O programa de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religário Conhecimento e Religião.